nossa igreja tem uma rica doutrina social. E na doutrina social, ela nos traz todo tipo de temas realmente muito rica. Também nos fala da defesa da vida. E para isso, nós convidamos Dom Gil Moreira, arcebispo de Juiz de Fora, onde está trazendo essa contribuição para nós, juntamente com o padre Laureandro Lima, que é também do reitor do Seminário Filosófico lá de Juiz de Fora. Eles vão abordar o tema Família Cristã em Defesa da Vida, segundo a doutrina social da Igreja, uma contradição para a sociedade. Dom Gil e Padre Laureandro, sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe e que tenhamos esta alegria de beber também desta fonte da nossa doutrina social, que é, como eu disse anteriormente, muito rica. Bendito que vem em nome do Senhor, com alegria, sua bênção, Dom Gil, Padre Laureandro, fiquem à vontade. Desejo saudar a todos que nos seguem nesta live, na primeira conferência online da Defesa da Vida e Família, promovido pela comunidade missionária Operários da Messe, com temas tão importantes para a vida social odierna, mormente para nós que temos fé, que cremos em Cristo e vivemos nessa época de tantos desafios, conflitos, problemas de toda a ordem. Agradeço o convite para propor algumas reflexões sobre a família cristã e a defesa da vida segundo a doutrina social da Igreja. Para melhor servir aos organizadores destes estudos, a quem eu louvo pela iniciativa, convidei para participar comigo o professor da Faculdade de Filosofia do nosso seminário Arquidiocesano de Santo Antônio de Juiz de Fora, o padre Laureandro Lima da Silva, que tem feito um ótimo trabalho como vigário episcopal para a vida e família em nossa igreja particular Juiz Forana. Ele entrará agora depois da minha fala e explicará alguns temas e da minha parte prossigo aqui e voltarei depois da fala dele. Para tratar do tema a nós proposto, ou seja, a família cristã em defesa da vida segundo a doutrina social da Igreja, será útil revisitar o compêndio da doutrina social da Igreja, publicado pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz há alguns anos atrás, e que está em pleno vigor, plena atualidade com relação à ética e à moral sempre defendidas pela Igreja. Neste compêndio encontramos no capítulo 5 tudo o que a Igreja diz a respeito da família, da vida, do valor da criança, da educação dos filhos, das relações de trabalho, afinal, dos direitos humanos e religiosos relacionados aos aspectos familiares. O capítulo 5 também trata da questão de ideologia de gênero e das questões de aborto. Indico também um excelente texto intitulado Os Ratos do Celeiro, sobre o aborto, um estudo feito para responder essa pergunta: a quem interessam as leis abortistas, né? Esse texto foi publicado pela doutora Doli Guimarães, à época representante das comissões diocesanas do Regional Sul 1, da CNBB, e o padre Beraldo Graça, à época também assessor da Pastoral da Saúde do mesmo Regional Sul 1 da CNBB. Também serão indispensáveis os textos, os documentos, os pronunciamentos do Papa Francisco sobre tais assuntos, relacionados à doutrina da Igreja, sobre a vida e família, inclusive as entrevistas dele publicadas na internet. Vejamos então, em primeiro lugar, a doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja
também chamada Ensinamentos Sociais da Igreja, se compõe de uma série de documentos publicados oficialmente pela Igreja, sobretudo depois da encíclica Rerum Novarum, assinada pelo Papa Leão XIII, a 15 de maio de 1891, em que o pontífice trata sobre questões de ordem social, direitos e deveres da pessoa humana na sociedade, na família. Ela surge no contexto da Revolução Industrial, quando os grandes temas salariais, condições de trabalho, de proteção da dignidade da pessoa humana surgem na discussão internacional. Sobretudo, 20 encíclicas papais fazem parte deste arcabouço da doutrina social da Igreja, contando ultimamente com a Laudato Si, do Papa Francisco, publicada em 2015, e a Fratelli Tutti, a mais atual, sobre a fraternidade e amizade social, publicada no ano passado, em outubro de 2020, portanto, fazem parte desses ensinamentos. Contudo, é bom recordar que as questões sociais fazem parte dos ensinamentos milenares da Igreja, sendo importantes os textos, por exemplo, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino e tantos outros autores no correr da história da Igreja desde os seus primórdios. O capítulo 5 do compêndio da doutrina social da Igreja inicia-se com o título A Família, Primeira Sociedade Natural. Aí estão dezenas de citações bíblicas e documentos do magistério da Igreja, demonstrando a prioridade da família, inclusive sobre o Estado e sobre outros segmentos sociais. Sobre o Estado está escrito, ela não é, estou citando, ela não é, portanto, para a sociedade e para o Estado, antes o Estado e a sociedade são para a família. Destaca o dever do Estado e das autoridades constituídas de apoiar a família como instituição básica da sociedade, citando a Constituição Conciliar Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. Demonstra que a família tem origem natural, sendo, portanto, obra do ordenamento divino e não definição puramente humana. O mesmo afirma o Catecismo da Igreja Católica. Nos aspectos subjetivos, a família naturalmente representa a valorização do amor humano, dos esposos e deles para com os filhos, da proteção à infância, adolescência, juventude, aos adultos, inclusive cuidados amorosos aos anciãos e anciãs. Valores morais como a fidelidade, a indissolubilidade, a fecundidade, a educação da prole e outros valores são destacados pelo texto. Sobre os problemas que impedem a permanência do vínculo matrimonial e causam a separação, na maioria das vezes envolvendo a questão do divórcio e de outras uniões conjugais, afirma: a Igreja não abandona a si próprios aqueles que, após um divórcio, tornam a casar-se. A Igreja reza por eles, anima-os nas dificuldades de ordem espiritual que encontram e os sustenta na fé e na esperança. Porém, a vivência litúrgica não poderá ser a norma dos casais que se casaram na Igreja e não tiveram esse tipo de problemas. Outro problema presente no texto da doutrina social da Igreja, na seção a respeito da família, é a tentativa de equiparar a união homossexual ao matrimônio. A partir de uma antropologia baseada na verdade, se torna inconcebível tal equiparação, dado principalmente ao fato da ausência de procriação. Este é um tema que a Igreja tem estudado com muita atenção e com muito respeito à pessoa humana. Um ato público de convivência não poderia ser o mesmo que um compromisso matrimonial, e muito menos um sacramento. Problemas e desafios. Seleciono 3 problemas que surgem como desafios
para a doutrina social da Igreja e a moral familiar. São as questões bioéticas, né? Depois o aborto e a ideologia de gênero. Vejamos cada uma dessas questões. A questão da bioética. O termo bioética surgiu por volta dos anos 70, nos Estados Unidos, após o aparecimento de tantos dados novos relacionados à vida que vão aparecendo com o amplo progresso da ciência médica. Trata-se de estabelecer princípios éticos na manipulação de dados relacionados com a vida, sobretudo com a vida humana. A descoberta da composição das células, realizada pelo monge agostiniano Mendel, em meados do século XIX, possibilitou um enorme avanço da ciência, pois suas pesquisas revelaram como se transmitem os caracteres humanos dos pais para os filhos através dos genes. Viu Mendel que os primeiros minutos da existência de um novo ser humano, a partir do momento da concepção, já são determinantes para toda a sua vida. O avanço da ciência é algo maravilhoso que constitui uma verdadeira bênção de Deus para a humanidade. Mas recentemente se descobriu a ação das células-tronco. O uso de tais células no tratamento de várias doenças representará a solução para inumeráveis casos tidos antes como insolúveis. Isto é maravilhoso. Porém, há um grande problema: a busca de células-tronco em embriões humanos. Para aproveitá-las, deve-se matar o embrião, infelizmente. Isto é imoral. Isto é algo que fere a dignidade da pessoa humana, pois o embrião é uma verdadeira pessoa, desde o momento de sua concepção, segundo ensina a própria ciência. A coisa se torna ainda mais grave quando se sabe que a criação de embriões humanos em bancos de reserva genética é um negócio imensamente lucrativo, embora escandalosamente desonesto. Formaram-se sociedades comerciais com o fim de tirar vultuosos proveitos financeiros da venda de embriões humanos criados in vitro. Isto é extremamente imoral, pois se trata de comercializar a pessoa humana. Porém, podem-se obter células-tronco em tecidos adultos, inclusive com melhor comportamento terapêutico que as embrionárias, uma vez que estas são muito ativas, destinadas a construir o organismo todo e, quando transferidas, acabam gerando tumores em lugar de curar doenças. Não haveria, portanto, nenhuma razão para se optar pelas células embrionárias. No Brasil, se aprovou a Lei da Biossegurança em 1995 e, mais recentemente, se aprovou a pesquisa em embriões humanos e produtos agrícolas transgênicos. Segundo ponto, a questão do aborto provocado. Outro problema gravíssimo que compõe o tema da bioética é a questão do aborto. O aborto será sempre um crime e um grave pecado. Tramitam há anos no Congresso Brasileiro projetos de leis que pretendem descriminalizar o aborto. Descriminalizar significa declarar que não será mais crime cometer aborto voluntário, ou seja, deixaria de ser crime matar as crianças antes do seu nascimento. Por mais argumentos que arranjem os abortistas e os aborteiros, nunca terão condição de negar esta verdade. Aborto é a eliminação violenta de uma ou mais vidas humanas. Com o emprego de eufemismos tais como interrupção da gravidez, descriminalização ou despenalização do aborto, gravidez assistida, direito da mulher sobre seu corpo e outros argumentos, vai se tentando no Brasil e em outros lugares
legalizar a prática hedionda do abortamento de seres humanos. Leve-se em conta que a criança gerada no seio materno não é parte do corpo da mãe, mas é outro ser humano, distinto dela. Nenhuma mulher tem direito de assassinar ou causar a morte de seu filho. Se a mãe matasse um filho de 3 meses depois de nascido, seria certamente considerada um monstro, uma pessoa louca. Mas como aceitar que se possa matar uma criança 3, 6 ou 9 meses antes de nascer? Os cristãos, sejam católicos, evangélicos, ortodoxos, preservam sempre a vida e defendem a dignidade natural da pessoa humana. A Congregação para a Doutrina da Fé e Disciplina dos Sacramentos, um dos mais importantes dicastérios do Papa em Roma, emitiu os seguintes textos nos anos anteriores sobre o assunto. Sem dúvida, interessará a quantos desejam refletir sobre os direitos inalienáveis dos humanos e da família. Abre aspas. A vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. O texto cita algumas passagens bíblicas, como esses, por exemplo. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísse do seio da tua mãe, eu te consagrei. Jeremias 1:5. Também, vós conheceis já a minha alma, e nada do meu ser vos era oculto, quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. Salmo 139, versículo 15. A Igreja afirma desde os primeiros séculos a malícia moral de todo aborto provocado. E essa doutrina não mudou. Continua invariável. O aborto direto, isto é, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei natural e à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido. O Senhor da vida confiou aos homens para que estes desempenhassem, de um modo digno dos mesmos homens, o nobre encargo de conservar a vida. Esta deve, pois, ser salvaguardada com extrema solicitude desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis, cita o documento. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil deve conceder, o Estado acaba por negar a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de Direito. Como consequência do respeito e da proteção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento de sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda violação deliberada de seus direitos. Fecha aspas. Recordemos que o Papa João Paulo II reafirmou tal doutrina com sua autoridade supremo pastor da Igreja na encíclica Evangelium Vitae. Cito, abre aspas, portanto, com a autoridade que Cristo conferiu a Pedro e aos seus sucessores, em comunhão com todos os bispos que em várias ocasiões condenaram o aborto e que na consulta citada anteriormente, embora dispersos pelo mundo, concordaram unanimemente sobre essa doutrina, declaro que o aborto direto, quer dizer querido, com o fim ou como meio, é sempre
uma desordem moral grave, assim que eliminação deliberada de um ser humano inocente. Esta doutrina se fundamenta na lei natural e na palavra de Deus escrita. É transmitida pela tradição da Igreja e ensinada pelo magistério ordinário universal. Fecha aspas. Do mesmo modo, o documento adiciona que, abre aspas, em algumas situações difíceis e complexas, vale o ensinamento claro e preciso de João Paulo II. E cita novamente a encíclica Evangelium Vitae, dada no dia 25/3/95. Abre aspas, é certo que em muitas ocasiões a opção do aborto tem para a mãe um caráter dramático e doloroso, assim que a decisão de desfazer do fruto da concepção não se torna por razões puramente egoístas ou de conveniência, mas sim porque se querem preservar alguns bens importantes, como a própria saúde ou em nível de vida digno para outros membros da família. Às vezes, não se temem pelo não nascido tais condições de existência que fazem pensar que, para ele, o melhor seria não nascer. Entretanto, estas e outras razões semelhantes, até sendo graves e dramáticas, jamais podem justificar a eliminação deliberada de um ser humano inocente. Fecha aspas. Terceiro, a questão da ideologia de gênero. Na viagem de retorno da Geórgia e do Azerbaijão, no dia 30 de setembro a 2 de outubro de 2016, o Papa Francisco foi perguntado por repórteres sobre a ideologia de gênero. O Papa foi enfático, mais uma vez, na condenação explícita de tal teoria. Já no sábado, quando ainda estava na Geórgia, ele afirmara: uma grande inimiga, uma ameaça contra o matrimônio é a teoria de gênero. O Papa já havia se referido à ideologia de gênero como uma colonização ideológica. Impor comportamentos e leis em questão de fé e de moral fere a liberdade humana e traduz-se como intolerância religiosa. Quanto às pessoas homossexuais, o Papa novamente declarou a posição da Igreja. Eles, se são dotados de reta intenção, devem ser acolhidos como irmãos. Porém, isto é diferente de fazer lobby gay, afirma o Papa, ou de desrespeitar as crianças e os direitos da família que deseja educar de forma diferente os seus filhos. A defesa dos direitos das mulheres e de qualquer outra pessoa é tese defendida pela Igreja. Porém, tentar resolver a questão através de massificação de ideias irreais e que agridam o direito das famílias é outra coisa. Para o Papa Francisco, bem como para o Papa Emérito Bento XVI, a coisa é tão séria que eles chegam a alertar que a ideologia de gênero, nas suas consequências, chega a negar a obra criadora de Deus e, por fim, negar até mesmo a existência de Deus. Em 2014, uma entrevista feita com Francisco gerou a publicação de um livro cujo título italiano é Papa Francesco, questa economia uccide, ou seja, Papa Francisco, esta economia mata, no qual o Papa aponta novos Herodes da época moderna que destroem, que tramam projetos de morte, que desfiguram a face do homem e da mulher, destruindo a criação. Dito isto, eu agora passo a palavra ao padre Laureando, para que ele possa colocar os temas que nós pedimos a ele e que ele vai expor agora, segundo a sua pesquisa. Família cristã e defesa da vida, segundo a doutrina social da Igreja, uma contradição para a sociedade. Eu sou o padre Laureandro
trabalho na Arquidiocese de Juiz de Fora. Queria primeiramente agradecer pela oportunidade de participar deste evento e também saliento o meu temor em apresentar esse tema, esse humilde trabalho, frente aos grandes expoentes presentes nessa primeira conferência online em defesa da vida. Agradeço também a Dom Gil, o nosso serviço metropolitano solicitou-me trabalhar o tema e também aproveito para manifestar a minha alegria e meu agradecimento pela oportunidade e a confiança. O tema do nosso curso, Família Cristã e Defesa da Vida, segundo a doutrina social da Igreja, uma contradição para a sociedade. Esse tema apresenta-nos grandes desafios e, ao mesmo tempo, nos abre perspectivas, no sentido de nos ajudar a pensar a família cristã a partir da sua tradição e da sua missão. Família cristã, tradição e missão. Criei um breve esquema para a nossa apresentação. No primeiro momento, eu trabalho a noção de família, família cristã, reflexo da Santíssima Trindade, seguindo bem de perto o ensinamento de São João Paulo II. Na sequência, eu trabalho a família cristã nos documentos do magistério. No terceiro momento, eu enfatizo a família cristã e o princípio da paternidade responsável. Irei trabalhar 4 grandes temas. Eu começo enfatizando o valor incomparável da vida humana. Depois eu trabalho o compromisso com o outro. Na sequência, a vida como bem. E termino apresentando o Evangelho da vida, a boa nova da vida. Trabalho, na conclusão, algumas considerações. Queria, então, salientar que é importante começar essa apresentação assinalando a família no projeto divino. A gente poderia observar os ensinamentos de São João Paulo II. Para São João Paulo II, a família cristã é reflexo da Santíssima Trindade. São João Paulo II defendeu com muita propriedade e beleza esse horizonte ligado à família. Vale a pena a gente resgatar o seu ensinamento. São João Paulo II enfatiza a humanidade para assemelhar-se a Deus. Deve ser um casal de 2 pessoas em movimento, uma para a outra. 2 pessoas que um amor perfeito reúne na unidade. E a gente poderia ainda observar que, segundo São João Paulo II, esse movimento, este amor, fazem-nas semelhantes a Deus, que é o próprio amor, unidade absoluta das 3 pessoas. São João Paulo II trouxe esse ensinamento na missa que ele presidiu no dia 3 de maio de 1980. Então temos oportunidade de visualizar a família dentro desse horizonte da Trindade. Acho também muito importante apresentar algumas notas sobre a família segundo o magistério da Igreja. Então preparamos uma breve exposição, bem sintética, na verdade, uma grande sinopse, buscando trabalhar a família do Concílio Vaticano II até o pontificado do Papa Francisco. Na verdade, elencar alguns elementos que contribuem para a nossa reflexão. Julgo, então, que é relevante apresentar algumas notas sobre a família cristã nos documentos do magistério. Uma pequena rememoração do tema é muito importante. A Igreja apresenta uma direção segura, inspirada na tradição e na Escritura, para dizer da família. É importante uma breve colocação sobre a noção de família cristã no Vaticano II. A gente poderia estender, então, até o pontificado do Papa Francisco. Podemos, então, começar recordando que nos documentos do Concílio Vaticano II, a família forma homens e mulheres.
capazes de transformar o mundo para melhor. A missão da família é anunciar o reino de Deus através do seu projeto e estilo de vida. Ela é uma grande referência e oásis de amor. Duas imagens interessantes que o Concílio Vaticano II traz. A família como referência e também oásis do amor. A gente poderia também analisar o ensinamento de Paulo VI. Paulo VI define o ato conjugal como unitivo e procriativo. Ele aborda a questão da sexualidade humana, que deve estar aberta à vida, através de uma paternidade responsável. Queria até salientar que esse princípio, paternidade responsável, ele serve como mapa, como bússola, se assim podemos dizer, para viver a experiência do trabalho da defesa da vida. Para Paulo VI, a família é capaz de educar os filhos em uma sexualidade que eleve o ser humano e não o escravize. É muito importante esse ponto apresentado por Paulo VI. No pontificado de São João Paulo II, percebemos elementos significativos e substanciosos. São João Paulo II teve um grande pontificado, tendo convocado um importante sínodo para as famílias em 1981. Nessa ocasião, São João Paulo II se dirige às famílias cristãs como comunidade evangelizadoras e, portanto, comunidades que têm a missão de trabalhar dentro desse projeto missionário. No pontificado de Bento XVI, não temos um documento específico que trate do tema da família, mas ele desenvolve o tema do amor a partir da fidelidade e exclusividade. Para Bento XVI, o amor não é apenas um sentimento, é um compromisso. Então, no pontificado do Papa Bento XVI, o amor aparece como um compromisso. O Papa Francisco, na exortação Alegria do Amor na Família, apresenta duas imagens que vêm nos ajudar a caracterizar a pastoral das famílias. Ele salienta a imagem do hospital de campanha e também a imagem que a gente poderia sinalizar, observar, da sinfonia. Então, a pastoral, ela tem que trazer essas grandes características. Vale a pena a gente recordar a atenção da exortação Alegria no Amor, na Família, do Papa Francisco, vem trazer a necessidade da reflexão teológica sobre a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Esse documento é muito importante porque faz essa grande convocação. A família é fundada no amor. A vocação ao amor que Deus dá a cada pessoa parece ser a coluna vertebral sobre a qual a exortação constrói a sua visão pastoral da família. O amor é entendido como vocação fundamental da pessoa humana, mas que precisa ser auxiliado em seu compromisso de crescimento. Então, a exortação traz esses ensinamentos preciosos. O Papa Francisco destaca a necessidade de acompanhar as famílias para que sejam famílias cristãs. É preciso escutar verdadeiramente. E para ele, isso é uma arte que não se aprende de maneira automática. Ao contrário, exige um profundo trabalho, um trabalho interior, para saber estar próximo do outro. Para o Papa Francisco, antes de tudo, acompanhar as famílias
é tornar-se companheiros delas. Vale a pena a gente recordar também que para ele é preciso entendê-las como solo sagrado, que exige temor e reverência. Acompanhar é caminhar com o outro, num ritmo sanador, feito pela proximidade, com um olhar respeitoso, com uma escuta compassiva e com uma palavra de alento. É o que traz para nós o Papa Francisco. A exortação apresenta a linha da misericórdia como uma atitude basilar para a família cristã. A família cristã é caracterizada pelo olhar do amor, o olhar do amor misericordioso e humano de Jesus. Ela é capaz de gerar vida nova e regenerar o amor ferido. A família cristã manifesta a força regenerativa que gera esperança e também traz alegria. Enfim, podemos observar que a família cristã se inspira na exortação alegria do amor na família, para viver sua forma e também identidade, e põe-se à escuta das famílias. A exortação reconhece que este anúncio evangélico não pode, com certeza, ser alterado pelo magistério, ainda que isso cause escândalo, não somente ao mundo, mas nos próprios cristãos do nosso tempo. Família cristã e paternidade responsável. É um tema muito importante. A paternidade responsável podemos entender como princípio que move a atenção à vida humana na sua totalidade. Ele serve como uma grande bússola, ele dá direção, é uma noção que auxilia na construção do projeto de defesa da vida humana. Para o Papa Francisco, a atenção à vida humana, na sua totalidade, tornou-se nos últimos tempos uma verdadeira prioridade do magistério da Igreja. E, de maneira particular, aquela vida que está ligada às suas necessidades. A gente poderia elencar que o Papa Francisco aponta para o portador de deficiência, o enfermo, o nascituro, que é o nosso tema principal, a criança e também o idoso, e a vida das pessoas indefesas. O Papa Francisco trouxe esse ensinamento no seu discurso, que ele proferiu para ginecologistas católicos que participaram de uma conferência mundial que foi organizada pela Federação Internacional das Associações Católicas, em 20 de setembro de 2013. Segundo o Papa Francisco, o grau de progresso de uma civilização mede-se precisamente pela capacidade de salvaguardar a vida, sobretudo nas suas fases mais frágeis, mais do que pela difusão de instrumentos tecnológicos. É importante esse olhar do Papa. Como vamos observar o horizonte do desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano está ligado justamente a uma grande conscientização a respeito do valor da vida. Enfim, para o Papa Francisco, amar a vida é sempre cuidar do outro, desejar seu bem, cultivar e respeitar a sua dignidade transcendental. É o ensinamento do Papa Francisco. Vale a pena a gente trazer também nesse momento que o Papa Francisco ele trouxe esse ensinamento
no momento em que ele se dirigiu aos participantes do encontro da Associação Ciência e Vida, em 30 de maio de 2015. É importante destacar a família cristã como geradora de valores, de compromissos, da vida e também da comunicação do Evangelho da vida. A gente poderia observar que o princípio da paternidade responsável vem dentro dessa direção. Apresenta a família, né, como a geradora desses grandes elementos. A gente poderia começar observando a família como geradora de valores. E eu enfatizo o valor incomparável da vida humana. Então, o primeiro horizonte que podemos compreender sobre a família enquanto geradora de vida, de esperança, eu trabalho primeiramente, então, o valor incomparável da vida humana. Podemos começar recordando, criado à imagem de Deus, o homem recebeu do próprio Deus uma incomparável e inalienável dignidade. Portanto, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa e, por isso, a Igreja reconhece e afirma a centralidade da pessoa humana. A pessoa humana é um tema muito importante para a nossa tradição. Vale a pena a gente observar que a Igreja traz essa dimensão que é importante, que é constitutiva de cada criatura. Compreende-se melhor o porquê do valor inviolável do homem. Esse possui uma vocação eterna e é chamado a participar do amor trinitário do Deus vivo. Esse valor aplica-se a todos indistintamente. O compromisso com o outro se revela também como o segundo momento que a gente poderia pensar da família cristã enquanto geradora de esperança. Então, observamos o compromisso com o outro. No documento Fratelli Tutti, o Papa Francisco faz uma íntima relação entre direitos humanos e dignidade humana. Esse tema é muito importante. O Papa Francisco vai enfatizar que é preciso viver perseverança em relação ao cuidado com o outro, ao compromisso com o outro. Preservação da vida tendo como pressuposto que, em primeiro lugar, a vida humana seja respeitada na dignidade que lhe é intrínseca, reconhecida como direito mais fundamental que lhe seja garantido, seu desenvolvimento integral, desde a concepção até seu fim natural. Esse é o compromisso que a família cristã tem hoje no mundo. Podemos também enfatizar que a família cristã ela é responsável pela vida e ela precisa sempre apontar a vida como um bem. Assinala o Papa Francisco que a garantia dos direitos humanos passa pelo reconhecimento da dignidade humana, desde a concepção até seu fim natural, conforme já aludimos. Pois para nós, Deus criou todos os seres humanos, iguais em direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a Fratelli Tutti. A Assembleia Nacional Constituinte do Brasil debateu a redação do artigo 5º, a cláusula pétrea, que trata de direitos básicos. Houve a proposta de que constasse o direito à vida digna. A proposta alternativa e vencedora incluiu em nossa Constituição a inviolabilidade do direito à vida. Então, nós temos no nosso documento
da Constituição, esta indicação, essa aprovação tão importante que sustenta o direito à vida. Reconhecer que a vida é sempre um bem, um dom de Deus que possibilita os demais dons. Então precisamos caminhar sempre dentro desse horizonte. Não podemos deixar também de considerar que a família cristã, ela trabalha na perspectiva do anúncio do Evangelho, da boa notícia da vida. Então podemos pensar a família cristã como a grande incentivadora, a grande missionária no anúncio, do Evangelho da vida. Podemos observar que os filhos são bênçãos do Senhor, os frutos do ventre, uma dádiva. O Salmo 127 traz essa grande alegria. Então é preciso a família comunicar essa grande bênção de Deus. A vida humana, devido ao seu destino eterno, conserva todo o seu valor e toda a sua dignidade em qualquer condição, inclusive de precariedade e fragilidade. E como tal, é sempre digna da máxima consideração. É preciso, então, trabalhar dentro dessa perspectiva do anúncio da beleza da vida. Nós sabemos que o aborto tira a criança do útero de sua mãe, mas não da sua mente e nem do seu coração. Com a crise da família, podemos observar que a sociedade toda entra em colapso. São João Paulo II apresenta a família como um valor imprescindível, determinante e insubstituível, e deve ser considerado o seu papel para promover e construir a cultura da vida. Vale a pena a gente observar que São João Paulo II trabalhou muito contra a difusão de uma autocivilização destruidora. O ensinamento de São João Paulo II se volta para a cultura da vida. Para ele, é preciso testemunhar o evangelho da vida numa sociedade necrófila. Isto é uma verdadeira e corajosa profecia. O mundo de hoje precisa, então, de novos profetas que anunciam a vida, que defendem a vida, que trabalham na promoção da dignidade da vida de cada pessoa. Somos chamados a conclamar as famílias para que elas, organizadas em apropriadas associações, é isso que São João Paulo II traz. As famílias devem se empenhar para que as leis e também as instituições do Estado não lesem de modo algum. Vale a pena a gente observar que São João Paulo II apresenta o direito à vida, desde a sua concepção até a morte natural. E ele também apresenta que é preciso defender e promover a vida na sua totalidade. Quero agora trazer as considerações finais. Saliento, primeiramente, que a pessoa é um bem. A igreja nos ensina a pessoa um bem comum da família, um bem comum da humanidade, um bem comum dos diversos grupos e das múltiplas estruturas sociais. A família, então, se revela como um grande bem. A família permanece uma instituição social que não se pode e nem se deve substituir. É o santuário da vida, como afirma São João Paulo II.
Essa breve consideração sobre família cristã em defesa da vida, segundo a doutrina social da Igreja, uma contradição para a sociedade, vem então nos colocar diante de compromissos que precisamos observar. Percebemos que a Igreja manifesta sempre grandes preocupações com a vida e a família cristã tem a sua missão. Começamos a nossa colocação recordando a família cristã no seu aspecto de tradição e também de missão. A família cristã é orientada pelo princípio da paternidade responsável. O princípio da paternidade responsável, ele apresenta que a família deve ser geradora de valores. A família precisa viver grandes compromissos com a vida. A família é geradora e é aquela que sustenta a noção da vida como um grande bem. A família, na verdade, precisa comunicar o evangelho da vida. Queria concluir esse momento recordando a importância do cuidado com a vida. Eu queria me basear nesse material de estudo da CNBB, Vida, Dom e Compromisso, Fé Cristã e Aborto. Queria concluir recordando um ensinamento muito precioso a respeito do cuidado da vida, cuidar da vida. A vida que recebemos do Criador é oferta de amor da Trindade, na gratuidade total. Porém, uma vez participante desse projeto Criador de Deus, somos por ele chamados e comprometidos a assumir e cuidar da vida recebida, a nossa, a do semelhante e a da natureza. O próprio Deus nos torna corresponsáveis por toda a obra da criação. Somos os jardineiros, os cuidadores da vida. Nosso compromisso primeiro é preservá-la, defendê-la e promovê-la. E, sobretudo, a vida humana, nosso dom e bem fundamental. Vale a pena, então, a gente trazer essas considerações e também essas colocações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a gente concluir esse momento. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desta primeira conferência online em defesa da vida. Agradeço os organizadores, agradeço também ao nosso arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira, que me confiou desenvolver esse tema. O tema proposto realmente muito importante e me alegro muito em poder participar deste evento com a presença aí de grandes expoentes. Foi uma experiência muito enriquecedora e nos colocamos sempre à disposição de colaborar, de refletir e trazer esse tema. Queria também mencionar que eu trabalho aqui na Arquidiocese de Juiz de Fora, na coordenação do Vicariato para a Vida e Família. É um vicariato que foi constituído a pedido do nosso arcebispo, e esse vicariato tem desenvolvido trabalhos na nossa arquidiocese, na promoção da vida e também defesa da família. Então, faço parte desse grupo e desenvolvemos aqui em Juiz de Fora vários trabalhos. E um dos trabalhos é justamente apresentar a família, apresentar a importância da defesa da vida, trabalhar na promoção da vida. Queria também destacar que celebramos momentos com as famílias, celebramos momentos também trazendo como horizonte o nascituro. Aqui na nossa cidade de Juiz de Fora, nós temos momentos especiais. Então, queria finalizar trazendo esse registro, essa memória, e agradeço por essa grande oportunidade.
Concluindo, após aquilo que eu pude dizer no começo e também as colocações tão importantes do padre Laureando, a gente observa que, em questão de bioética relacionada aos direitos da família cristã, outros temas são hoje objeto de estudo, de preocupação, como a eutanásia, o abortamento de anencéfalos, a fecundação in vitro e outros, mas esses ficariam para uma outra oportunidade. Agradeço a atenção de todos e invoco de Deus uma bênção muito especial para todos aqueles que estão nos seguindo.